Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal é um canal onde nós falamos sobre vida plena, sobre vida abundante. Acessamos o melhor de Deus juntos aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e ajude esse canal a crescer, também curtindo esse vídeo e encaminhando para outras pessoas que estão essa semana falando sobre o poder da imaginação. O que isso tem a ver com a bondade perfeita de Deus. Eu estava aqui agora me preparando, para receber vocês. E eu estava pensando tanto que Deus é maravilhoso, tanto que Deus é bom. Pensar que um Deus poderoso como o nosso, que é dono de tudo, alfa e ômega, que está aqui desde sempre, se importa com a minha vida e com a sua. Isso não é muito bonito, a gente saber que nós vivemos as nossas particularidades, a nossa vida, as nossas histórias, mas esse Deus, ele se envolve na nossa história. Ele quer olhar para nós e nos ajudar a chegar onde Ele quer que a gente chegue. Ele tem sonhos grandes para nós. E a palavra que nós estamos lendo essa semana está em Mateus 11, onde fala sobre o cansaço. Acho que nunca teve tanto sentido falar do cansaço como agora, a palavra de Deus é tão antiga, mas é tão nova, tão atual, porque depois de passar por tudo que nós passamos esses últimos 2 anos de pandemia, nós ficamos às vezes cansados com tudo o que nós vivemos, tudo o que nós vimos, e essa palavra é muito atual. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O Senhor nos convida a entregar para Ele tudo que está cansando, que está nos cansando, que está nos deixando desanimados, abatidos, cansados, E cada um tem sua história. Nós temos a nossa trajetória aqui na Terra e muitas vezes, e é normal que seja assim, a nossa própria trajetória nos cansa. E nós vamos mudando as nossas imagens. Tanto que você pergunta, por exemplo, para uma criança, para um adolescente ou para um jovem ali recém-casado, o que você sonha para você, E quando você conversa com uma pessoa assim jovem, quando você pergunta para uma pessoa, por exemplo, recém-casada, o que você sonha? Vamos comparar isso, essa pessoa recém-casada, comigo ou com você, que não está nessa situação. Os sonhos são iguais? Não são iguais. Por quê? Porque nós vamos perdendo o brilho do nosso sonho. Então, se você conversa com uma pessoa jovem, recém-casada, então teve o primeiro filho, eu falo com a minha filha, A minha filha, ela tem 3 anos de casada, a segunda, e teve o João Gabriel agora. O João Gabriel está com 6 mesinhos. Então ela fala que quer ter 4 filhos, ela está animada, ela quer isso, quer aquilo. Então os sonhos do jovem é bem diferente, está ali florescendo, quer muitas coisas. Mas e quando a gente conversa com uma pessoa da minha idade, por exemplo, eu tenho 51 anos, será que os sonhos nossos são iguais aos sonhos dos jovens? Talvez não. Talvez é aí que nós estamos precisando deixar o Senhor entrar e mudar as imagens que estão dentro de nós. Então nós estamos falando essa semana de imaginação porque o nosso Deus, Ele gosta, Ele trabalha com imagem. Olha só, vamos lembrar aqui da história de Sara e Abraão. Eles estavam tentando ter filhos tinha muito tempo. Se eles estavam ali com quase 100 anos de idade, eles deviam ter ali uns 70 anos de casamento. Não sei, estou chutando, não sei se está na Bíblia não. Mas se eles estavam ali com a idade tão avançada, eles estavam com um casamento já bem antigo também. E como que as imagens deles estavam dentro deles, Será que eles estavam ali ainda sonhando como antes em ter filho? Ou achando que não tinha mais jeito? Sara com quase 100 anos e Abraão também. E aí o Senhor vai lá na história deles e muda a imagem que eles têm deles mesmos. Então quando o Senhor mudou o nome deles, porque um pouco antes de nascer o filho da promessa, o nome deles é mudado. Por que o nome deles é mudado? Porque ao mudar o nome, muda a imagem correspondente dentro da cabeça deles. Sarai passa a se chamar Sara. Sara é princesa. Quando a gente fala princesa, a gente lembra de uma mulher idosa ou você lembra de uma menina, uma princesa, Então ali o Senhor mudou a imagem que Sara tinha dela mesma. Se vendo como uma princesa, era totalmente natural que ela tivesse filhos, porque uma princesa jovem tem filhos, Então Sara, ela já não se via mais como ela via antigamente, como Sarai, mas agora como Sara, como princesa renovada, E Abraão que chamava Abrão, agora passa a se chamar Abraão. Abraão significa pai de multidões. Então como é que fica essa imagem agora dentro deles? Ele era um homem estéril, um homem sem filho, ou era um homem
pai de multidões. Então o Senhor, Ele faz isso, é assim que o Senhor trabalha. Nós temos que parar de resistir ao jeito que Deus trabalha em nós. E uma das formas que você encontra de Gênesis a Apocalipse é Deus mudando a nossa imagem, através de realmente de imagens. Ele quer que a gente se vê como Ele vê. Então o que nós estamos falando essa semana é o que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer restaurar as imagens que nós temos de nós. Sabe por quê? Porque depois de uma história que nós tivemos, né, depois de tantas decepções, depois de tantas perdas, de tanta vida que nós vivemos, nós vamos mudando as imagens que nós temos dentro de nós mesmos. A palavra de Deus diz que de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, de onde provém as fontes da vida. Então o nosso coração, as imagens que nós temos, elas estão na verdade dentro do nosso coração. Porque são coisas muitas vezes que nós nem vivemos, que nós temos que ir para essas imagens. O Senhor trabalha com imagens na Bíblia para nos ensinar que nós podemos ver para crer. Nós somos bons em criticar Tomé. Tomé não conseguiu acreditar. E aí ele falou, eu preciso ver para crer. E aí nós gostamos muito, né, de criticar o Tomé, mas está tudo bem, está tudo certo. Jesus deixou ele ver para crer. Então nós também somos convidados a ver para aumentar a nossa fé. Se nós vivemos só com pessoas, eu quero ter filhos, mas se eu convivo só com pessoas que não têm filhos, se eu só vejo histórias de pessoas que não têm filhos, eu vou cada vez mais tendo imagens de pessoas sozinhas que não têm filhos. Eu posso mudar essa imagem. Eu posso olhar, por exemplo, a palavra de Deus diz que os filhos são como uma aljava cheia. Os filhos da juventude são como flechas na aljava. O que é aljava? Aquela bolsa, né, que o guerreiro tinha nas costas. E imagina, você vai lá e você pega uma flecha. Você está na guerra. Você tem uma flecha. O dia que eu meditei sobre essa palavra, eu tenho 3 filhos, né? O dia que eu meditei sobre essa palavra, eu fiquei muito achando que eu tenho muito pouco filho. 3 é muito pouco. Eu tenho três flechas na minha aljava. É muito pouco. E aí eu comecei a falar com as minhas filhas, olha, eu conversei com Deus e eu preciso de 12 netos. 12 netos somados com 3 filhos me dá 15. Né? Porque netos também são como filhos na aljava. É a sua descendência. É a sua geração futura, né, que você está deixando na terra. Então eu falei, olha, como eu tive só 3 filhas, eu preciso agora então de uma aljava cheia. Então agora eu ponho a responsabilidade. Uma conversa de brincadeira. Mas se você pensa em ter um filho só, ou se você não tem filho ainda, e você olha, você imagina isso, você vê essa imagem que está na palavra de Deus. Filhos são como flechas na aljava. A aljava tem que estar cheia de filhos. Aí você dá vontade de ter muitos filhos e muitos netos. Então Deus muda a sua imagem. E quando você muda a sua imagem, você muda também a sua expectativa no Senhor, na sua vida. Então eu comecei agora a falar direto, né? A minha neta fica, mas vovó, como é que você vai ter 12 netos, vovó? Você só tem 3 filhos. Eu falei, não, eu quero 12 netos, eu quero encher minha aljava agora. Então, quando nós temos uma imagem errada na nossa mente, e essa imagem, normalmente a imagem que nós temos é da nossa própria história. Por exemplo, uma pessoa, eu tenho falado muito aqui sobre bloqueios emocionais, e o bloqueio da sexualidade. Se na minha história eu tive, ou comigo, ou próximo de mim, abuso sexual, a imagem que fica registrada na minha cabeça é a imagem de que sexo é abusivo, de que sexo não é bom, de que homem não sei o que mulher não sei o que. Eu vou fazendo as minhas imagens. Baseada em quê? Baseada na minha experiência. Ou então às vezes a experiência de alguém próximo de mim. E como que eu vou alcançar a vida plena dentro de um casamento, dentro da sexualidade, se a minha imagem da sexualidade é uma imagem que não combina com essa vida próspera, com essa vida abençoada que o Senhor quer me dar? Isso aí tudo, né? Todas as áreas da nossa vida nós temos imagens. E essas imagens Deus quer renovar. Deus quer renovar nesse tempo. Às vezes vai ser necessário um processo de cura também. Porque se as minhas imagens estão trazendo história dura que eu tive, eu preciso fazer essa limpeza. Nós temos falado muito aqui sobre essa questão da limpeza. Nós precisamos parar para poder limpar o nosso coração. Porque do nosso coração provém as fontes da vida. Brota do nosso coração as fontes da vida. Mas se eu estou com o coração sujo, cheio de imagens ruins, é ali que o Senhor quer mexer. É ali que o Senhor quer modificar. É ali que o Senhor quer agir. E trocar as imagens que eu tenho por imagens que combinem com a vida que Deus quer trazer para mim. Uma outra imagem muito forte que tem que tem na Bíblia é o do Salmo 1. Eu sou apaixonada por Salmo 1.
Porque se você pensar, é muito lindo. Imagina uma árvore que não seca as folhas, uma árvore que não perde as folhas. Então a pessoa, o homem, a mulher de Deus, é como uma árvore plantada na beira de rios de água. Imagina uma árvore plantada, quer dizer, ela não nasceu por acaso. Ela foi plantada num lugar específico, num lugar estratégico, onde tem muita água. E a sua folhagem ela não murcha. Imagina, se eu e você, se nós colocamos essa imagem dentro de nós, fisicamente, eu não murcho jamais, as minhas folhas não secam. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer vitalidade. Isso quer dizer vida cheia de saúde. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. Agora imagina, se dentro dessa área do corpo, a minha imagem, a imagem que eu tenho dentro de mim é que eu não consigo emagrecer mesmo não, eu não consigo largar esse doce, eu não consigo largar esse cigarro, bebida, sei lá o que seja, eu não consigo, esse negócio de atividade física, caminhada, de academia, isso é muito ruim, e eu vou reforçando dentro de mim a imagem de que eu sou uma pessoa sedentária, que eu sou uma pessoa obesa, que eu sou uma pessoa doente, de que não tem jeito, porque toda a minha família é doente, toda a minha família morreu cedo, e eu vou reforçando essas imagens dentro de mim. Qual será que vai ser o resultado disso? Eu vou conseguir, eu vou alcançar o que Deus tem para mim nessa área? Eu vou ser como essa árvore plantada, que as folhas não secam jamais? Ou eu vou ficar cada vez mais doente? Semana passada falamos um pouquinho sobre a questão da conexão. Quando nós estamos nessa vibe baixa, né? Quando eu estou achando que, sou doente mesmo, sou gorda mesmo, sou sedentária mesmo, não consigo largar esse doce, sou viciada mesmo nisso, naquilo. Quando eu estou reforçando essa imagem de mim, eu me conecto a pessoas que têm uma imagem parecida. E a imagem da vida ruim daquela pessoa reforça ainda mais a imagem que eu tenho. E aí nós chegamos, nós temos falado aqui, que é no looping infinito de repetições de história. E aí fala, tem dedo podre mesmo para homem, toda vez que eu emagreço eu engordo tudo de novo. Eu vou repetindo as minhas histórias, Mas por quê? Porque eu não estou me renovando. Tudo que Deus quer para mim e para você é renovar, nos renovar. Ele quer nos entregar um novo. A palavra de Deus diz sobre o novo de Deus. Como eu vou acessar o novo de Deus se as minhas imagens são imagens antigas de fracassos da minha história? E eu ainda estou me conectando com outras pessoas que também fracassaram naquela história. Então, por exemplo, uma pessoa que fracassou no casamento, ela nunca deveria trocar informações e figurinhas e trocar imagens com outra pessoa que fracassou no casamento. Não! As imagens têm que ser trocadas conversando com pessoas que têm um casamento frutífero. Outro dia, de vez em quando a gente vê pessoas falando assim, tantos anos de casamento, às vezes coloca no Facebook, no Instagram, tantos anos de casamento, agradecendo a Deus, agradecendo as pessoas e tal. E eu falo, que bênção isso, porque uma pessoa que mostra uma imagem de um casamento frutífero, de um casamento longo, essa imagem dela está alinhada com a vontade de Deus. E se eu não tenho essa imagem dentro de mim, eu preciso me conectar com isso. Mas o que normalmente as pessoas fazem? Criticam quem está postando. Então eu estou aqui, eu estou precisando renovar a imagem em relação ao relacionamento, eu vejo alguém que tem uma imagem diferente da minha, ao invés de eu abraçar isso e falar, é isso, Senhor, eu quero é isso para mim, renova essa imagem de mim, um casamento longo, um casamento frutífero, um casamento de respeito, um casamento de raízes profundas, um casamento a três, né? Um casamento abençoado, onde está o Senhor e os dois, o casal, essa é a imagem que eu quero para mim. E eu deveria pegar isso como quem tem sede num deserto e beber essa água e pegar essa imagem desse casamento. Eu deveria entrar no Instagram, no Facebook dessa pessoa e olhar a família dela e olhar os filhos dela e me alimentar com essa imagem, encher meu coração com essa imagem, porque eu não tenho essa imagem, mas eu quero essa imagem, é isso que eu quero para mim. Ali é a oportunidade de Deus renovar o meu coração. Mas ao invés disso, muitas vezes nós fazemos isso. Isso aqui é tudo casamento de fachada, tá? Aí eu tirando fotinha, mas eu sei o que está acontecendo, e aí a gente começa a criticar. Eu pego a imagem que está ali, que eu posso renovar meu coração e eu jogo ela fora. A mesma coisa quando as pessoas estão treinando, né? Então, se eu não tenho uma vida saudável, se eu não tenho uma vida ativa, se eu não estou me alimentando só de sanduíche, só de porcaria, se eu sou sedentária, aí de repente eu vejo uma pessoa que está ali treinando, eu posso das duas uma. Eu posso também entrar no Instagram dessa pessoa e me inspirar. Ela posta que treina, ela posta que come certo, ela posta que ela caminha com pessoas que estão na mesma vibe. E eu falo, Deus, eu quero isso pra mim. É isso, é essa imagem que eu quero.
quero, olha esse corpo dessa pessoa, olha só, tá magrinha, tá bonita, tá saudável, a pele, e eu começo ali a encher meu coração com as imagens que eu estou vendo no Instagram daquela pessoa, e eu louvo a Deus pela vida daquela pessoa, e louvo que se ela pode, eu também posso, se ela tá saudável, eu também tenho direito a isso, se ela tá com a imagem bonita, eu posso ter isso também, e eu pego essas imagens emprestadas, e eu encho meu coração com as imagens daquela pessoa, ou então posso criticar. Mas que roupa horrível, mas está mostrando a barriga, mas não tem vergonha não, olha a idade que tem, por que está fazendo isso? E eu posso criticar a imagem do outro. E eu que tenho imagens ruins nessa área, eu critico porque eu não quero pegar aquelas imagens. Então eu posso escolher fazer diferente. Deus quer renovar. Deus quer nos renovar. Deus quer renovar as nossas imagens. Deus quer nos renovar por dentro, para que a mudança venha de dentro para fora. E tudo isso é totalmente possível. Em relação à vida saudável, por exemplo, já contei para vocês, eu despertei para a vida saudável, já tinha as minhas 3 filhas, já estava com 37 anos de idade. E hoje eu construí um resultado em cima de uma vida saudável. Nós podemos construir novos resultados em qualquer área da nossa vida. É isso que Deus tem para mim e para você. Mas se nós não fizermos esse trabalho de renovação da nossa mente, através das imagens, porque são as imagens que não nos dão força. Quando Sara chamava Abraão, na língua dele estava falando, vem cá, pai de multidões. Então a imagem que eles tinham era de que eles teriam uma geração frutífera, porque Deus falou e eles mudaram a imagem do coração. Quando eles mudam a imagem do coração, as coisas começam a acontecer na vida deles. Isso também para mim e para você. Amanhã vamos falar mais sobre isso. Deus abençoe sua vida, obrigada pela sua companhia e até amanhã no Thanks God Every Day, falando sobre a força das imagens no nosso coração.